Olá pessoal, como vocês estão? Passando por aqui para gravar mais um vídeo. Tomara que vocês estejam bem, que esteja correndo tudo em perfeita paz. Hoje vou gravar um vídeo aqui para vocês, que aqui é muito barulhento. Meu Deus, como é barulhento aqui, a minha gatinha ainda tá no cio, vê se pode. Mas eu quero começar hoje gravando para vocês, falando sobre um tema que eu tenho tentado, adquirir um novo hábito. E eu fiz um esboço aqui porque tem coisas que a gente vai falando, aí depois a gente esquece. Mas eu tenho tentado e tem sido bom para mim, pessoal, muito bom, né? Espero que vocês gostem também e tentem fazer, né? Eu sei que nem todo mundo pode desacelerar, não tô falando generalizado, né? Mas eu tô optando por ter uma vida leve, simples, sem reclamação, sem esperar muito, sem de ninguém, nem de mim mesmo. Fazer as tarefas com leveza também, não querer fazer tudo de uma hora, em uma hora só, porque às vezes a gente fica muito sobrecarregado, né, pessoal? E eu acabei fazendo, né, um tema aqui um esboço aqui para falar com vocês, né? Porque nós temos que, de certa forma, viver bem, né? A vida é boa, é difícil, né? Porque nós temos que lidar com muitas coisas, mas se a gente for peneirar, a vida é muito boa. E como fazer para ter uma vida leve, que é o que eu tô tentando, não é fácil, tá? Mas é possível. Eu escrevi, hoje eu acordei, né? E pensando, e fui orar e conversei. Eu falei, não, eu já tenho colocado em prática todos esses dias, né? Uns dias para cá. E eu falo para vocês que tudo isso é recomeço na minha vida, né? Eu tô recomeçando mais uma vez há uns 3 anos, né? Que a minha vida tem sido de recomeço. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Às vezes eu fico olhando para mim e penso, eu devia ter feito diferente. Ok, devia, mas naquela época eu não tinha o discernimento e não fiz. Então agora não adianta eu ficar me lamentando. Eu tenho que fazer que as coisas comecem a mudar e dar certo a partir de agora. Que eu quero viver uma vida plena de alguma forma, né? Porque plena ninguém vive, mas uma vida boa, né? Que não se torne um fardo. Ter uma vida, eu até escrevi aqui, ter uma vida leve com menos. Hoje é um mundo consumista, né? Eu já falei sobre isso, vocês sabem que é assim. Desacelerar e simplificar. Eu acho que o simples, né? As coisas simples resolvem tudo. Não se comparar com ninguém, meninas. Não se compare. Olha, às vezes a gente passa nas redes sociais e a gente olha atores, cantores, isso e aquilo com a vida, ou até mesmo pessoas simples, mas até do nosso convívio, né? E a gente vê aquele mar de rosas e a gente começa a se comparar. E isso traz consequências, né? Porque ninguém vive igual ao outro, né? A minha vida nunca vai ser como a vida do outro. E isso não é bom a gente ficar se comparando, né? Porque a gente quer sempre fazer as coisas igual aquela pessoa, mas aquela pessoa é outra pessoa, né? Então, nós temos que desacelerar e tirar isso do pensamento. O cotidiano, né? Às vezes a empreitada da gente ter uma rotina, principalmente mulheres, rotina diária de casa, onde limpa a casa, faz comida, cuida de filhos, cuida de marido. Eu já passei dessa fase, né? Eu não tenho mais filhos
pequenos, não têm marido, mas muitas mulheres estão nessa rotina e se torna pesada e a empreitada não é fácil. Então, para ter uma vida leve, é você fazer as coisas no seu tempo, não querer fazer tudo de uma vez, não querer dar conta de tudo. Você não é obrigada a dar conta de tudo. Você não é obrigada a ser assim, fazer tudo num dia só, né? Eu já fiz muito isso e eu lembro que uma época, pessoal, antes de eu entrar em depressão, né? Antes do meu divórcio, eu tinha uma rotina tão pesada na minha casa, assim, porque eu queria estar ocupada, né? Então, eu lembro que as minhas janelas tinha grade, mas era grade de ferro. E eu lavava tanto, tanto, que ela começou a furar mesmo, sabe? Porque vai saindo a tinta e vai corroendo o ferro. Então, era uma loucura, assim, sabe? Tipo, aquela não podia entrar de chinelo em casa, aquelas besteiras todas. E aí, acabou com o meu emocional e, e é isso. Diga sim para as coisas que te nutrem, para as coisas que preenchem o seu coração, a sua alma, que é Deus, né? Primeiro Deus, depois o que te faz bem, né? A alegria, o que te torna mais leve, mais simples. Porque assim a tua alma, as tuas emoções se tornam boa, né? Porque tudo isso, né, o nosso dia a dia, a nossa correria, a nossa preocupação, nos torna doente. Eu me tornei doente emocional gravemente, mas hoje eu tô boa, tô curada e é por isso que eu tô gravando isso para dizer que vocês podem sim ter uma vida tranquila, independente de todos nós temos conta para pagar, todos nós temos. Eu tenho filhos adultos, né, casados e tenho um solteiro e tenho netos, mas eu continuo me preocupando com eles, mas assim, uma preocupação normal, não aquela que eu vou deixar de dormir, porque não, eu coloco na mão de Deus e confio e oro por eles e o que eu posso ajudar eles, eu ajudo. Assim, igual tem minhas netas, né? Se eu puder ajudar elas de alguma forma, ficando com elas ou me dedicando um pouco a elas, eu faço com muito carinho. Mas não ficar doente pensando no que pode acontecer, né? Isso torna a nossa vida muito pesada, muito mesmo. E é tão difícil você desacelerar, porque o nosso, como é que fala? O nosso cotidiano, você já acorda acelerado, quando eu falo você, eu já falei isso. Eu acordava acelerada, já pensando no que eu ia fazer, que o dia não ia ser bom, porque eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu queria muito que chegasse o final de semana. Quando chegava o final de semana, eu sentia um vazio tão grande assim, sabe? Porque o final de semana eu não fazia muita coisa que eu fazia durante a semana, que era limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, fazer essas coisas todas. E, e é isso. Então hoje eu me considero uma pessoa curada, né, emocionalmente, espiritualmente, e eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Eu acho que eu já, não sei se eu fiz o vídeo no dia que eu mostrei minha casa. Eu sou grata uma xícara que eu tenho. Ah, para você pode não ser nada, uma xícara. Ai, hoje só tem arroz, feijão e ovo. Ai, hoje só tem. Não. Graças a Deus, porque hoje eu tenho que comer arroz, feijão e ovo. E graças a Deus porque eu tenho uma xícara. Graças a Deus porque eu tenho louça para lavar. Porque se eu tenho louça para lavar é porque eu teve almoço, teve café. Eu não tô romantizando e falando que tudo é mar de rosas, pessoal. Não é não. É muito difícil, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Mas a gente tem que ter
resiliência com nós mesmos. Hoje, o pessoal fala muito em resiliência, tenha resiliência, mas você tem que ter, eu tenho que ter resiliência comigo mesmo, sabe? Me perdoar, saber que eu sou falha, procurar melhorar, querer sempre viver o melhor que eu possa, me alegrar nas pequenas coisas, e saber que a vida é isso, né? Não ficar esperando grandes emoções, grandes conquistas, uma compra que eu vou fazer. Claro que toda mulher gosta de comprar. Eu sou muito regrada, assim, eu sou muito consciente em relação a comprar, porque eu já sei, comprou tem que pagar, né? Então, se eu não tenho dinheiro, por que eu vou ficar assim, comprando, fazendo grandes coisas para dizer, não, toda hora você, não, nada contra, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, porque eu não consigo dever, eu não consigo, eu acho que isso é bom, né? Isso é bom, isso é uma precaução. Eu não tenho dinheiro, mas também não tenho como é que fala? Essa euforia para comprar. Eu primeiro penso se eu vou conseguir pagar aquilo ali, por mínimo que seja. Então essas coisas, juntando tudo, parece que não tem nada a ver, mas quando você junta tudo, tem tudo a ver, porque isso traz paz para sua alma e acaba que a tua vida se torna leve, né? Eu hoje aos 62 anos, né, com cara de gatinha, só que não, assim, veio uma maturidade enorme, enorme, sabe, enorme, de saber que eu tenho N possibilidades, né, que não é porque eu cheguei aos 62 anos que a minha vida parou, nunca, não. A minha vida só vai parar um dia que o Senhor me levar, né? Mas enquanto eu estiver aqui, hoje eu acordei e eu pensei, gente, eu devia estudar. Ó, do nada, assim, eu pensei, eu devia estudar, terminar meus estudos, né? O fundamental que eu não tenho, né? Eu quero muito fazer um curso de terapeuta, mas como eu não tenho o fundamental, eu não posso fazer, porque eu já me formei. Então eu tava pensando, eu posso fazer o fundamental e já ir estudando para terapeuta. Porque é uma coisa que eu gosto, pessoal, de ajudar, sabe? Realmente ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, né? Mentalmente, porque eu sempre falo, se você tá bem mentalmente, as outras coisas fluem. Por quê? Porque aí você vai fluir. Porque aí você vai ter uma emoção sadia, né? Porque tudo nossas emoções, né? As coisas se tornam maiores quando a gente tem um emocional abalado, quando a gente tem uma identidade não curada, né? E tem tantas mulheres e homens também que podem fazer N coisas, né, boas, mas por conta dessa paralisia mental, né, eu digo até uma cauterização mental, né, que nós adquirimos, eu adquiri por conta de N situações, nós ficamos paralisados, né? E eu vou pesquisar mesmo, hoje as escolas, né, estão se encerrando, né, agora vai vir um novo ciclo, agora a partir de julho, e eu acho que eu vou estudar, pessoal. Foi assim, ó, eu acredito um despertar muito grande de Deus, né? Eu ainda tenho muito caldo, né, muita coisa para aprender, muita coisa também para ensinar, e por que não, né? Por que não estudar? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu sou muito difícil de aprender as coisas, mas quando a gente coloca em prática, o nosso cérebro, o nosso cérebro, tem que ser trabalhado, né? Para que ele expanda, para que ele aprenda.
A gente Deus nos fez com inteligência, né? Meninas, olha pra isso. Estão vendo meu cabelinho lindo, maravilhoso, mas hoje eu vou pintar, né? Eu queria assumir o branco, mudando de A para B, né? Eu eu quero deixar ele branco, né? Mas eu ainda não consigo. Não consegui ainda. Isso vai ter que ser gradualmente, assim. Eu tenho vivido assim, procurado não me ferir, sabe? Fazer coisas, não, porque eu quero fazer as coisas gradualmente, né? Sabe? Um passinho. A minha filha sempre fala que é melhor a constância. E é verdade, eu sempre sou muito de parar pelo meio, em tudo, sabe? Às vezes eu vou com aquele hiperfoco e aí eu acabo parando. Mas eu tenho lutado contra isso, tenho lutado contra a procrastinação, que é uma coisa que você sempre vai deixando para depois, e esse depois não chega. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo que traz esperança para você que está aí do outro lado e acha que não pode ter uma vida boa porque você não tem dinheiro, não tem estudo, ou porque você não tem uma casa boa, ou porque você não tem um carro novo, ou porque... Não, você pode ter uma vida boa, uma vida leve, uma vida simples e ser feliz. Mais do que todas essas pessoas que têm tudo. E eu não estou romantizando aqui a dificuldade, tá, pessoal? Porque, como eu já falei, nós temos as nossas contas e não para, né? Você acorda de manhã, vai na caixa do correio e já tem uma conta lá. Mas você pode se cuidar, não espere ninguém cuidar de você, nem agora e nem na velhice. Queira estar bem na velhice para que se você mesmo cuide de você, e se você chegar a precisar seus filhos cuidar de você, você não dá tanto trabalho. Quando eu digo você, sou eu. Eu tenho essa meta, sabe? De me cuidar, tanto na saúde física, mental, ter sempre uma mente boa. Agora eu voltei a ler, né? Porque eu sou preguiçosa demais para ler, mas eu voltei a ler para que o cérebro comece mesmo, né, a trabalhar, porque o nosso cérebro, ele é como nós temos que estar ali, ó, né, incentivando ele a trabalhar, senão ele fica velho, né, fica parado e é isso. Que vocês possam ter um ótimo dia, um ótimo final de semana e pense nisso, queira seu bem, queira o bem de quem está ao seu redor e tudo dá certo, ok? Beijo. Se você gosta do meu conteúdo, se inscrevam, compartilhem. Pessoal, deixem seus comentários, deixem seus likes. Por favor, me ajude nesse canal, faça com que ele cresça para nós ter mais bate-papos, né? E é isso, né? Se inscreva, você que tá caindo de paraquedas aqui, pode assistir o primeiro vídeo, né? Que foi onde eu conto a minha história, de quando eu saí do Pernambuco, enfim, tá? Qualquer pergunta, estou à disposição, é só deixar os comentários lá e é isso. Vamos cuidar, porque nós nascemos lindas, mas não ricas. Então, bora trabalhar. Beijocas. E é isso.